Olá pessoal, sou o professor Arthur Arcanjo e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de genética, analisando no nosso encontro de hoje a herança genética dos grupos sanguíneos. Nós vamos focar nos dois principais sistemas sanguíneos, que são o sistema ABO, que algumas pessoas chamam de sistema AB0, e o sistema RH. De uma maneira geral, já para a gente direcionar e não perder nosso tempo, esses sistemas sanguíneos, eles são baseados na ocorrência, na existência de proteínas na membrana plasmática da hemácia. Se a gente imaginar essa célula como sendo hemácia, na membrana plasmática é possível encontrar diversos tipos diferentes de proteínas e dependendo do tipo de proteína existente naquele indivíduo, a gente vai classificar o tipo sanguíneo dele. É muito comum, inclusive, que essa proteína ela receba um nome específico. É comum que essa proteína seja chamada de aglutinogênio. Ah, mas Arthur, por que ela recebe esse nome? É porque a proteína ela pode induzir uma reação de aglutinação, um processo parecido com o processo de coagulação que ela vai promover. É também comum que nas questões a gente encontre algumas delas, alguns vestibulares, alguns livros, chamando essas proteínas de antígeno. Porque é possível que você apresente essa proteína e o outro indivíduo não, e vice-versa. Então, se eu tenho uma proteína A e eu não tenho a B, aquela proteína B ela é estranha para mim. Então, ela é um antígeno para mim, que no caso vai ser um antígeno B. Por exemplo, se a gente supor que essa proteína aqui em forma de losango é a proteína A, e essa proteína em forma de quadrado é a proteína B, o indivíduo que apresenta na sua hemácia essas duas proteínas vai ser um indivíduo do tipo sanguíneo AB. O indivíduo que apresenta apenas a proteína em forma de losango é um indivíduo do tipo sanguíneo A e por aí vai. Sempre a gente vai determinar, sempre com base na presença dessa proteína na membrana plasmática, na presença ou na ausência dela, em alguns casos, na membrana plasmática da hemácia. Nos dois sistemas, no sistema ABO e no sistema RH, é óbvio que a gente vai seguir essa linha de raciocínio também. Especificamente no sistema ABO, nós encontramos dois aglutinogênios, o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Por exemplo, o indivíduo que é do grupo sanguíneo A apresenta apenas o aglutinogênio A nas suas hemácias. O indivíduo que é do grupo sanguíneo B apresenta apenas o aglutinogênio B nas suas hemácias. Já o indivíduo que é do grupo sanguíneo AB tanto apresenta o aglutinogênio A, como vai apresentar também o aglutinogênio B. E se o indivíduo for do grupo sanguíneo O, ele não apresenta nenhum tipo de aglutinogênio. Ele não vai apresentar nenhum. Essa é a determinação. Mas o mais interessante é a gente saber que no momento da fecundação existe a determinação genética. Ou seja, no momento da fecundação eu já tenho a minha genética definida, a minha carga genética definida e, consequentemente, o meu tipo sanguíneo também. Imaginemos então, só para título da aula, que eu faço parte do grupo sanguíneo A. Se eu sou do grupo sanguíneo A, eu apresento o aglutinogênio A nas minhas hemácias. E aí, quando eu nasço, vou ali recebendo leite materno, vou recebendo alguns alimentos, o meu sistema digestório vai se desenvolvendo e ele vai sendo colonizado por bactérias. Essas bactérias tanto produzem o aglutinogênio A, como produzem o aglutinogênio B. Então, raciocina de maneira lógica. Se eu já produzo, eu naturalmente tenho a capacidade de produzir o aglutinogênio A, eu vou estranhar essa bactéria produzir a mesma proteína? Não vou estranhar. Agora, se eu não produzo o aglutinogênio B e essa bactéria produz, essa proteína acaba sendo estranha para mim. Ela acaba sendo uma proteína diferente. E sempre que eu entro, sempre que a gente entra em contato com proteínas estranhas, diferentes, a gente produz anticorpos para combatê-las. A gente produz aglutininas. É óbvio que se eu sou do grupo sanguíneo A, eu devo apresentar aglutinina anti-B. Arthur, mas se eu apresentasse a aglutinina anti-A, eu passaria a destruir meu próprio sangue. Se eu sou A e apresento a aglutinina anti-A, eu destruo meu sangue. Isso não tem lógica, não faz sentido. Da mesma maneira, se o indivíduo for do grupo B, ele deve apresentar apenas a aglutinina anti-A. Se esse indivíduo for do grupo sanguíneo AB, ele não deve apresentar nenhuma aglutinina. Se ele produz as duas proteínas, nenhuma vai ser estranha para ele. Por fim, se esse indivíduo é do grupo O, ele não produz nenhum tipo de aglutinogênio, portanto, os dois são estranhos para ele. Significa então que nesse indivíduo O, tanto vamos encontrar a produção de aglutininas anti-A,
como também a produção de aglutininas anti-B. Essa é a parte lógica do sistema, essa é a parte lógica do grupo sanguíneo em si. A parte mais decorativa e que infelizmente será muito abordada nas provas, nas questões, é a parte genética, é a parte genotípica. O indivíduo, para ser do grupo sanguíneo A, deve apresentar genótipo ISAM A, ou deve apresentar genótipo ISAM A izinho. O alelo ISAM A domina sobre o alelo izinho. O indivíduo, para ser do grupo sanguíneo B, deve apresentar alelo ISAM B, ou deve apresentar ISAM B izinho. O alelo ISAM B também domina sobre o alelo izinho. Já se o indivíduo for do grupo AB, só tem uma possibilidade. Ele precisa ser ISAM A e ISAM B, são alelos codominantes. O alelo ISAM A não domina sobre ISAM B, o alelo ISAM B não domina sobre ISAM A. Os dois se manifestam, os dois entram em atividade. Por fim, se o indivíduo for do grupo sanguíneo O, obrigatoriamente ele vai ser do genótipo izinho. Essa tabela, pessoal, é uma tabela chave para a gente. Se você utilizar essa tabela, a gigantesca maioria das questões você vai conseguir resolver com segurança, que é o principal, mas também com agilidade. Os vestibulares, eles cobram essa agilidade da gente para investir o tempo em outras questões que a gente venha a ter algum tipo mais de dificuldade, algum tipo maior de dificuldade. Isso é a tabela do sistema BO. Só que a gente também deve conhecer a relação da transfusão sanguínea. Quando a gente fala na transfusão sanguínea, seja em qualquer tipo de sistema, nós sempre devemos levar em consideração a hemácia do indivíduo doador, porque é o local em que a gente encontra o aglutinogênio, a proteína que causa a aglutinação, e devemos olhar o plasma do receptor, que é onde nós encontramos as aglutininas. Então pensa, é óbvio, é lógico que se o indivíduo é do grupo sanguíneo A, ele deve doar e receber sangue de A. Se o indivíduo é do grupo sanguíneo AB, ele doa e recebe sangue do mesmo grupo, a mesma coisa acontecendo com quem é do grupo B e a mesma coisa acontecendo com quem é do grupo O. Isso é uma coisa óbvia. Agora imagina, se o indivíduo do sangue A doa sangue para o indivíduo B, será que isso é possível? Não vai ser possível. Porque se o indivíduo é B, ele apresenta no sangue dele, no plasma, o anticorpo anti-A. Se ele recebe sangue A, ele está recebendo essa proteína. Haverá reação, haverá aglutinação e esse indivíduo pode vir a morrer em decorrência disso daí. A mesma coisa, se esse indivíduo for do sangue B e doar sangue para A, isso também não é possível. O que pode acontecer? É possível que o indivíduo O doe sangue para indivíduo B. Por exemplo, se o indivíduo é B, ele tem aglutinina anti-A. Mas se o indivíduo é O, ele não tem aglutinogênio nenhum, ele não vai induzir nenhum tipo de reação, ele não vai promover. A mesma coisa, o indivíduo que é A, ele pode receber sangue de O, e o indivíduo que é AB também pode receber sangue de O. Ou seja, esse O, ele é o famoso doador universal. Ele doa sangue para todos os grupos sanguíneos e, pelo menos na teoria, pelo menos nas questões de vestibular, ele vai ser tratado dessa maneira. É o doador universal. Já quando a gente fala no indivíduo AB, esse indivíduo AB, tudo bem que ele recebe sangue de O, mas ele também pode receber sangue de A. Ora, o indivíduo que é AB, ele não apresenta aglutinina nenhuma. Se ele produz os dois aglutinogênios, se ele produz as duas proteínas, nenhuma dessas proteínas é estranha a ele, é estranha para ele. Então, ele pode receber sangue de A, ele pode receber sangue de B, ele pode receber sangue de O. É por isso que esse indivíduo AB é identificado, é caracterizado como sendo o receptor universal. É ele que recebe sangue e, mais uma vez, pelo menos na teoria, pelo menos nas questões de vestibular, é ele que vai receber sangue de qualquer outro grupo sanguíneo. Isso em relação ao sistema BO. Em relação ao sistema RH, nós vamos encontrar apenas uma proteína, que é o fator RH, é a proteína RH, e a gente encontra apenas dois grupos sanguíneos. O indivíduo que é RH positivo é aquele que apresenta o aglutinogênio RH. Ele tem a proteína RH. Já o indivíduo que é RH negativo, ele não apresenta o aglutinogênio. Pensa, faz sentido que o indivíduo que produz a proteína RH estranhe essa proteína? Não faz sentido. Então, esse indivíduo que produz o aglutinogênio RH não vai produzir
aglutinina anti-RH. Não faz sentido. Eu produzo a proteína, logo ela vai ser natural para mim. Agora, se o indivíduo é negativo, ele pode, e que isso fique bem claro, pessoal, ele pode produzir o anticorpo anti-RH. E por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Por que eu estou falando tanto? Pode, é possível, há a possibilidade dele produzir o anti-RH. Compara o sistema RH com o sistema ABO. Lembra que no sistema ABO, aquelas bactérias que colonizam, que ocupam o nosso intestino, essas bactérias produzem a proteína A e a proteína B, e é por isso que o indivíduo vai ser sensibilizado, ele vai ser estimulado em alguns casos a produzir esses anticorpos. No sistema RH, isso não acontece. Então, se você me imaginar como um indivíduo negativo e eu nunca tiver recebido nenhum tipo de transfusão sanguínea, eu nunca, sob hipótese alguma, eu nunca tive contato com sangue positivo. Se eu nunca tive contato com sangue positivo, se eu nunca tive contato com essa proteína RH, eu vou conhecê-la? Não. Se eu não conheço, eu fui sensibilizado, eu produzi anticorpo para combatê-la? Não. Mas no primeiro momento em que eu entrar em contato, se por algum motivo qualquer eu receber sangue positivo em uma transfusão sanguínea, a primeira vez eu posso receber, mas a segunda não. Porque essa primeira vez me sensibiliza, me expõe àquela proteína, faz com que eu produza anticorpos e na segunda vez, como eu já teria anticorpos, eu saberia como combater aquele tipo sanguíneo. É por isso que quando a gente analisa a transfusão sanguínea, é óbvio que o indivíduo positivo pode doar e receber sangue de indivíduo positivo. É óbvio que o indivíduo negativo pode doar e receber sangue de indivíduo negativo. Agora, o indivíduo que é negativo, ele só pode receber sangue do positivo uma única vez. Somente uma única vez, porque recebe o sangue positivo, sensibiliza, passa a produzir anticorpos e dessa maneira já vai correr o risco de ter uma reação imunológica, de ter uma reação de aglutinogênio se receber sangue positivo outra vez. Já o indivíduo que é positivo, ele pode receber sangue negativo sempre. Ora, se eu tenho a proteína, se eu produzo a proteína, eu vou achar essa proteína estranha? Eu vou identificar essa proteína como não sendo minha, como não sendo natural? Não. Ela é uma proteína minha, ela não é estranha, então não haverá problema com isso daí. Se a gente juntar os dois sistemas, eu vou ter que o indivíduo O negativo é o doador universal e eu vou ter que o indivíduo AB positivo é o receptor universal quando a gente junta os dois sistemas, tá? Pessoal, com toda certeza, com o auxílio dessas duas tabelas, vocês vão conseguir resolver a maioria das questões. Lembrem sempre de, na questão de genética, ler com calma, identificar os dados que são disponibilizados, anotar esses dados na questão, porque vocês vão utilizar para obter novos dados. Utilize a informação da questão, obtém novas informações e dentro dessas novas informações a gente vai ter o nosso gabarito. Com toda certeza essa tabela vai te ajudar na organização desses dados, especialmente quando a gente fala no genótipo. Aqui, ó, para finalizar, para a gente completar, em relação ao sistema RH, o genótipo para o indivíduo ser positivo é um genótipo dominante. Então, se o indivíduo for Rzão ou Rzinho, ele vai ser um indivíduo positivo. Já se esse indivíduo for Rzinho, ele vai ser um indivíduo negativo. Então, nós completamos as duas tabelas e com toda certeza você vai ter agora uma facilidade muito maior na hora de estudar e na hora de resolver suas questões. A gente para hoje por aqui. Na próxima aula a gente se encontra dando continuidade ao nosso trabalho de genética. Até lá, pessoal!